Como lidar com a raiva? É um sentimento natural que a gente muitas vezes tenta evitar, tenta ignorar, não quer sentir, mas é importante a gente saber que a raiva é um sentimento natural que faz parte da experiência humana. Hoje nós temos a participação especial do gato do vizinho. E tá tudo certo, respeitamos todos vocês aqui. E ele está comigo pra gente falar sobre a raiva. Não sei se é ele ou se é ela. É Rosa, né? Deve ser ela. Mas enfim. Hoje nós vamos falar sobre a raiva. E a raiva que é um sentimento tão natural, mas que a gente repulsa muitas vezes. Mas o mais importante é a gente começar entendendo que a raiva é um sentimento natural. É natural de todo ser humano, todas as pessoas sentem raiva. Porém, a gente acha que a raiva ela fica só no mundo das emoções, só no mundo não tangível, não palpável. Mas a raiva também é sentida no nosso corpo. Sim, a gente sente a raiva no nosso corpo, nosso cérebro libera adrenalina e essa adrenalina acelera o coração, deixa as bochechas coradas, vermelhas e todo um sistema é desencadeado à medida que a gente sente aquela raiva. Mas tem aqui uma armadilha que muitas vezes a gente esquece de considerar. E qual que é essa armadilha? É justamente que a raiva ela permanece no corpo apenas 90 segundos. Apenas 90 segundos que você tem essa injeção de adrenalina e você tem todas as sensações que uma raiva pode provocar. Mas então, Raíssa, por que eu fico com raiva ao longo do dia inteiro, às vezes, ou ao longo da semana inteira? Isso é porque você está remoendo e ressentindo aquela raiva através de padrões de pensamentos repetitivos. E isso faz com que a raiva ou esses hormônios e todas as substâncias das emoções negativas fiquem no seu corpo por mais tempo. E aí aqui eu queria trazer uma visão diferente, porque se você fizer alguma pesquisa na internet, normalmente as dicas, orientações e sugestões que você ouve falar como trabalhar a raiva é justamente de escreve, né, verbaliza às vezes, conta até 10, respira fundo e aí a última coisa que você deve fazer é respirar fundo na hora que você está sentindo raiva. E aí por que isso? Quando você respira fundo, você traz mais dessa energia para dentro do seu corpo. E aí não é isso que a gente quer. A gente quer liberar essa raiva, a gente quer transformar essa raiva, a gente quer transmutar essa energia. E aí eu já deixo aqui a primeira coisa que você deve fazer quando você sentir raiva, não é respirar fundo, é soltar o ar completamente, como se tivesse uma vela bem longe do seu corpo e você quisesse soprar aquela vela o máximo possível. Isso vai ajudar você a limpar todo o ar que está nos seus pulmões, esvaziar os pulmões completamente, pelo menos umas 3 vezes, para depois sim você começar a inspirar profundamente. E aqui eu quero falar como que você consegue trabalhar essa raiva e lidar com essa raiva de uma forma mais inteligente. Existe uma medicina muito reconhecida no Oriente, que é a medicina tibetana. E essa medicina trabalha com a relação do ambiente interno, que é tudo que está dentro do corpo, com o ambiente externo, que é tudo que está fora. Na medicina tibetana, o equilíbrio entre esses dois universos é que vai ser a saúde, quando o meu corpo está equilibrado com o ambiente externo a mim. E tudo que existe na natureza, para a medicina tibetana, está baseado nos 5 elementos, inclusive as emoções. E a raiva entra como uma emoção negativa conectada com o elemento fogo. Vamos fazer uma associação? Quando a gente fala de elemento fogo, qual que é a principal característica que a gente percebe nesse elemento? É o calor e é o poder de transformação. Você concorda comigo que onde que o fogo passa já não é mais a mesma coisa? Tudo se transforma? Então, por causa dessa energia de transformação, essa força do elemento fogo, esse elemento tem essa característica nata, é a característica básica desse elemento. Então, por sua natureza, o calor, a transformação, é o elemento fogo. Quando a gente pensa no nível físico do nosso corpo, o elemento fogo é o nosso metabolismo. Então, o metabolismo que transforma os alimentos em nutrientes, que faz o processo digestivo. Percebe que tem a característica por trás, a transformação? Mas e na mente? Qual que é esse elemento? Quando a gente traz para a mente, é a mesma coisa. A raiva é uma característica de elemento fogo, porque ela gera calor,
ela gera transformação e ela pode ser violenta e intensa. Então a raiva é o elemento fogo. Só que esse elemento, quando a gente fala de aspectos de mente, ele pode estar em equilíbrio ou em desequilíbrio dentro do nosso corpo, segundo a medicina tibetana. Então o que a gente deve fazer é equilibrar esse elemento, porque quando harmonizamos esse elemento dentro de nós, na hora que aquele gatilho de raiva é disparado, a gente pode escolher, ou a gente tem a possibilidade de não ter uma reação automática em relação àquela situação que aconteceu com a gente. E como assim, Raíssa? Mas como que eu vou conseguir ter esse tempo, ou como que eu vou conseguir equilibrar esse elemento? Primeira coisa, quando a gente conecta com o elemento no mundo externo, a gente está automaticamente conectando com esse elemento internamente. Então, a primeira dica que eu daria para você é se conectar com o sol ou se conectar com uma chama mesmo, com o fogo, porque ali naquele elemento tem todo o poder de transformação. Então, primeira coisa é realmente entender que você pode fazer diferente. E aí a gente traz a questão dos elementos para poder facilitar e melhorar a nossa vida, para melhorar a nossa qualidade de vida e melhorar a nossa relação com essas emoções. O elemento fogo, na medicina tibetana, a gente consegue trabalhar de diversas maneiras diferentes, inclusive com uma prática tibetana de purificação dos 5 elementos, que se chama Lujong, e depois eu posso falar mais sobre essa técnica também, sobre essa prática terapêutica. São movimentos simples que a gente faz com o corpo para poder liberar essas emoções negativas que ficam travadas, que ficam enraizadas profundamente no corpo, porque essa energia não foi liberada. Então, voltando aqui, quando a gente pensa na raiva, né, a raiva ela vai ser esse desequilíbrio do elemento fogo. Porém, quando esse elemento está em equilíbrio no nosso corpo, a gente sente compaixão. A compaixão é a percepção de que as coisas são como tem que ser e cada coisa está perfeitamente no seu devido lugar e na hora certa. Não tem como a gente mudar o externo. Não tem como a gente transformar situações que estão fora da nossa ação, da nossa intenção enquanto ser. Tudo que está acontecendo do lado de fora, a gente não tem controle. Então, perceber isso vai trazer compaixão. Só que isso não é tão simples quanto parece. É claro que na hora da raiva, na hora que uma pessoa te fecha no trânsito, por exemplo, você vai ter aquele gatilho acionado. E a intenção aqui não é você ignorar esse gatilho ou tentar esconder, botar isso para debaixo do tapete e segurar. A intenção aqui é você conseguir ter esse tempo para observar essa raiva e entender, ok, estou sentindo raiva, ela só fica 90 segundos no meu corpo, daqui a pouco ela passa e eu não vou mais sentir essa emoção. E, gente, é 90 segundos mesmo, tá bom? Quimicamente no nosso corpo, 90 segundos a gente sente a raiva. Depois disso, é tudo que a gente retroalimenta através dos pensamentos negativos e a gente fica nesse looping horrível de emoções negativas, prejudicando todo o nosso corpo, toda a nossa energia, ficando vulnerável e piorando ali aquela condição daquele momento. E o momento de raiva pode desencadear muitos outros momentos ruins ao longo do seu dia, da sua semana, de acordo com a forma com que você vai alimentando isso. Então, a primeira dica que eu disse é realmente soltar o ar, né? Então, soltar bem forte esse ar, porque aí você esvazia toda aquela energia que você está sentindo dentro do seu corpo. Depois você conta até 10, ou então faz uma inspiração, que a gente chama de Lung Rossel, 3 vezes, porque aí você já está com o corpo preparado para poder soltar aquela raiva, tá? A segunda coisa é você se conectar com esse elemento fogo, que pode ser tanto a chama de uma vela, você olhar para aquela vela com intenção de transmutar aquela energia ruim, aquele sentimento de raiva que você tem perante aquela, né, situação, aquele relacionamento, aquela pessoa ou qualquer coisa do tipo. E você também pode se conectar com o grande sol, que é a bola de fogo gigantesca que tem aí também à nossa disposição todos os dias. Quando a gente se conecta com o sol, a gente está se conectando com essa possibilidade de transmutar também. Gente, o gato tá subindo. Desce daí. Desce daí. Ai, meu Deus.
apareceu, agora voltando. Quando a gente se conecta com o Sol, então, a gente tem o potencial de conectar com essa potência divina, essa potência aí dessa bola de fogo gigante que pode ajudar a transmutar essas emoções. Sabe quando você sente mesmo o sol na pele? Você traz para o momento presente e tem aquela sensação de quentinho, gostoso na pele? Isso é maravilhoso para quando estamos nesses momentos de raiva, e aí a gente vai ter aquele tempo também para poder pensar melhor e acalmar os nervos, acalmar os ânimos, tá? Além da raiva, existem outras emoções negativas que também prejudicam o nosso sistema, o nosso funcionamento interno. São eles a avareza, o ego e o orgulho, os ciúmes e a inveja, que ninguém fala que é ciumento, mas tem um tanto de gente ciumento e invejoso por aí, e o apego, que também é mais fácil da gente identificar, porque é a nossa dificuldade de estar ali suscetível às mudanças e de receber as mudanças com o coração aberto. É claro que um desses elementos, né, ou dessas emoções negativas vão puxando outros e cada um representa um elemento. Então, é interessante a gente trazer um olhar de que se você sente raiva, não é porque você é uma pessoa ruim ou nada disso, é porque você é um ser humano. Todas as pessoas do mundo sentem raiva, não tem como não sentir raiva. A diferença é o que você faz com ela. Só que é realmente desafiador você conseguir lidar com essa raiva de maneira tranquila, porque a gente não está acostumado a fazer isso e a gente nunca foi ensinado a fazer isso. Mas como é uma emoção que ativa o nosso corpo, que chega no corpo gerando emoções, sensações, mudança de temperatura, mudança de respiração, você concorda comigo que o corpo reage à raiva, que foi uma emoção, uma sensação que está lá no emocional. Mas o contrário também é verdadeiro. Você pode usar o seu corpo para transformar essa raiva e acessar esse estado de paciência que vai te dar o tempo suficiente para você gerar compaixão ao invés de uma ação ou reação no piloto automático, que vai ser ali quase cego porque você está com raiva. Como que eu faço isso, Raíssa? Equilibra os elementos. Vai pela via fácil. Se a raiva é elemento fogo, conecta com esse elemento. E, se possível, faça a prática dos 5 elementos, de purificação interna dos 5 elementos, do Lujong, porque aí você não vai apenas equilibrar os elementos, como purificar. E quando a gente purifica, é um aspecto mais profundo. Quando você equilibra e facilmente desequilibra, de acordo com o que acontece no externo. Quando você purifica, você não vai acessar tanto mais a polaridade negativa. Quando a gente pensa na raiva, é igual pensar na temperatura, tá? Quando a gente faz essa associação com os elementos. Então, a temperatura, frio e quente. Beleza, temperatura é uma coisa só. Frio e quente são 2 aspectos dessa mesma temperatura. Quando a gente fala da raiva, a gente está falando de um aspecto, de um lado, de uma polaridade dessa energia de elemento fogo. Qual que é a outra polaridade? É a compaixão, como eu já disse. Então, o que eu preciso fazer para, ao invés de sentir raiva, eu trazer a compaixão? É se conectar com esse elemento, fazer as expirações antes de inspirar fundo, para você não trazer mais dessa energia para dentro e profundamente para dentro do seu corpo, e fazer a purificação dos 5 elementos. Por que a purificação dos 5 elementos, sendo que é só o elemento fogo? Você pode fazer a purificação do elemento fogo também. Porém, os elementos, eles estão correlacionados, eles são interdependentes. Não tem como eu separar o espaço da água, não tem como eu separar a água do fogo, não tem como eu separar o fogo do vento, e não tem como eu separar o vento da terra, tá? Os 5 elementos, eles são necessários para que tudo exista. E se tudo que existe do lado de fora tem os 5 elementos, com certeza dentro do nosso corpo tem também os 5 elementos. Eu vou fazer um vídeo mais aprofundado sobre isso, mas os 5 elementos dentro do nosso corpo vão respeitar essa mesma regra ou mesma lógica que a gente falou do elemento fogo internamente. O elemento terra vão ser os nossos ossos e músculos, o elemento vento vai ser a nossa respiração e o fluxo de pensamentos, o elemento água são todos os líquidos do corpo, é fácil da gente associar. O elemento espaço são os espaços mesmos necessários no nosso corpo para que as coisas aconteçam. Por exemplo, para eu comer, eu preciso de um espaço vazio para essa comida passar, certo? Então aqui, ó, o buraco da garganta até o estômago, os espaços internos dos órgãos,
o espaço da veia para o sangue passar. Não tem como ter só a veia. Eu preciso do sangue também, eu preciso do elemento água e do elemento espaço. Então, todos os elementos, eles estão interdependentes, correlacionados, e uma bela maneira da gente trabalhar as nossas emoções é ir pela via fácil, é ir pela via do corpo, de o que a gente consegue ver e o que a gente consegue trabalhar. Porque trabalhar as emoções no nível das emoções ou dos pensamentos é realmente muito mais complicado. Tá bom? Então você pode usar o corpo para transformar a mente. Da mesma forma que a mente manda informações para o corpo, a gente pode usar o corpo para mandar informações para a mente. É isso que a gente faz com a prática de purificação dos elementos do Lujong. Bom, se você chegou até aqui, você adorou saber aí sobre os elementos, sobre essa interação entre corpo e mente. A gente sempre acha que a mente manda mensagens para o corpo, mas essa via é uma via de mão dupla. Existe também uma forma de trazer mensagens do corpo para a mente. E é isso que a gente trabalha quando a gente faz a prática. E fazendo essa prática, quando a gente está no nosso tapetinho, a gente consegue integrar esses dois universos, conectar o ambiente interno com o externo. E por isso que a gente consegue desenvolver mais saúde, mais equilíbrio emocional, mais clareza na mente, para a gente não ter essas ações automáticas, essas reações impulsivas, que às vezes até vai magoar uma pessoa que a gente ama e que provavelmente não tem nada a ver com aquilo, né? Porque é a nossa expectativa, afinal de contas, que está sendo ferida e por isso a gente gera esse sentimento de raiva. Mas é absolutamente normal, não tem nada de errado com você, a não ser que isso seja muito recorrente. E quando isso acontecer, você pode utilizar do corpo, você pode fazer movimentos inteligentes para mandar essa mensagem para a mente, de que não precisa explodir, de que não precisa ser dessa forma. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse universo aí dos elementos e de ver por um novo ângulo, de uma forma diferente, como que os elementos impactam na sua vida. Então, se inscreva no canal, deixa o seu like, compartilha aí com o pessoal. E se quiser saber mais, pode me mandar uma mensagem lá no direct, no meu Instagram, que a gente pode trocar e falar mais sobre esse assunto que é tão maravilhoso, combinado? E para quem quiser entender um pouco mais de como que essa respiração pode ser feita, aquela respiração que eu disse, de elevar as mãos, abaixar e lidar melhor com essa raiva, eu preparei uma videoaula que vai te explicar exatamente como que tudo funciona. É só clicar no link que está na descrição desse vídeo, que também pode te ajudar aí a dar mais um passo para trabalhar e lidar melhor com essa raiva. Combinado? Então, gratidão, Tashi Delek, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!